Boa noite a todos. Destravou aí, gente? Desculpa aí, a gente tá tendo uns problemas sérios aqui, uns problemas técnicos. Eu peço desculpa a todos aí, quase 20 minutos, aqueles que esperaram muito, minhas desculpas, ainda mais num tema tão importante quanto esse. Como vocês podem ver, tive que até trocar de câmera, deu um problema na conexão aqui. Que a paz esteja com vocês. E hoje o nosso tema é um tema bastante sério, sobre uma realidade que vem se impondo sobre a nossa sociedade joseense, né? E infelizmente a gente tem sofrido bastante, principalmente os trabalhadores dessa cidade, com um modelo de patrulhamento ideológico, no qual foram transformados os departamentos de fiscalização da Guarda Municipal e outros na cidade, né? Aqui a gente vai mostrar para vocês, esse é um processo que não vem de hoje, ele não é fruto da pandemia, mas ele se aproveitou da pandemia para poder se intensificar, como muitos outros processos. Esse é um processo que, inclusive, esse patrulhamento ideológico ele vem acontecendo em vários outros setores da nossa cidade, em relação ao governo, seja na saúde, seja na educação. A gente está enfrentando esse tipo de situação onde os trabalhadores da cidade, onde as pessoas que não, entre aspas, não se adequam ao modelo que foi predeterminado pelo atual governo, de uma maneira bastante autoritária, elas vão sofrendo na pele a utilização do aparato estatal para intimidação, né? A gente começou o vídeo, eu não sei se travou, eu vou repetir para vocês, mostrando algumas situações que a gente foi acompanhando ao longo de todo esse tempo, para vocês terem uma ideia de como é que é o discurso e como é a realidade aqui em São José dos Campos. Então, vou mostrar para vocês, durante esse processo, várias situações, vários cases, para que a gente possa aprender a partir da situação real. Olha aqui. Vontade de trabalhar. Nada define mais o joseense do que isso. Lamento muito que você seja privado de fazer simplesmente aquilo que você quer fazer. Quer poder trabalhar com toda a segurança, poder levar o sustento para sua família. Ó, a fiscalização. E veio aqui na Feira de Santana. Olha lá, ó. Veio na Feira de Santana pra prender os pais de família que estão trabalhando. Vendo, eu tô gravando. Vieram aqui prender os pais de família que vêm trabalhar. Tem ordem? Cadê a ordem? Não, nós estamos. Não, mas ele é meu irmão. Ele é meu irmão. Eu tô falando com ele, senhor. Eu tô falando com ele calmo, não levanta a voz. Tô falando com ele calmo, na calma. Eu tô orientando, não tô fazendo apreensão. Entendeu? Se começar a levantar a voz, a gente faz um. Nosso Brasil. Só o Bolsonaro não vai dar jeito.
Bem, a gente tá, como vocês viram, eu inventei de fazer por um outro navegador aqui, que é o Firefox, e é por isso que ele está dando muito problema, infelizmente, porque a gente gosta sempre, quando a gente está conversando com vocês, a gente está apresentando imagens que comprovem aquilo que a gente vem conversando, né? Para não ficar apenas na base do discurso, na base do sem provas das situações, né? Mas o que a gente vê aqui é uma realidade que extrapola muito aquilo que seria o normal, a fiscalização normal para garantir que as regras de funcionamento de uma cidade funcionam em harmonia e extrapolam para um patrulhamento ideológico, onde aquelas pessoas, instituições que não se enquadram naquele modelo idealizado de cidade, por esse viés ideológico, elas sofrem uma série de perseguições na cidade utilizando o aparato estatal. Como vocês vão poder ver, se eu conseguir passar para vocês aqui os vídeos e outras coisas, é sempre um mesmo modus operandi. É uma abordagem bastante violenta, agressiva, que normalmente se vale de um método de chegar em grupo, raramente são menos de 4, 5 contra um indivíduo, né? É feita toda uma perseguição sobre essa pessoa para não dar oportunidades para que ela possa sequer se defender nesse processo. E esses processos são bastante direcionados. São direcionados, por exemplo, no setor de eventos, nos setores culturais, sempre de maneira a patrulhar o lazer dos jovens da cidade, sempre de uma maneira bastante escamoteada, criando a ideia de que, na verdade, é uma regra sanitária, mas é uma coisa que vai muito além, e a gente vai provar porque isso vem de longa data. E conta-se com isso, logicamente, com um aparato de pessoas que a Hannah Arendt muito bem definiu, que são, através da questão da banalidade do mal, que a gente vai conversar também, através do estudo do caso Eichmann, um oficial nazista responsável por receber as pessoas lá em Auschwitz e dar fim nelas, como essas pessoas utilizam de escada essa submissão total para situações que desrespeitam o que seria o serviço, que extrapolam o serviço público para oprimir os demais, simplesmente por uma questão de buscar ascensão rápida a cargos públicos, de indicação política. Vocês vão perceber ao longo da nossa conversa que vários dos personagens que aparecem aqui, cometendo como protagonistas, são esse tipo de coisa. E vamos ver o caso Oi, galera, tudo bem? Do Tom. Nós vamos ver agora o caso do Tom. O Tom é um músico na cidade, tem mais de 15 anos e é uma dessas pessoas que estão sofrendo esse tipo de perseguição por parte do governo. Vamos lá? Oi, galera, tudo bem, gente? Tom Ferreira aqui, ó. Gente, tô com a multa paga aqui pra retirada do meu som, tá? Prefeitura aqui, o Aleph novamente me enrolando, né? Fica prendendo pra gente 62 anos de idade? Hã? É o filho do pastor, é o Aleph, PSTV, vocês acham certo? Ganhei de 62 anos de idade, vocês prenderam o cara, rapaz? A cabecinha dele. Já tava com a multa emitida e ele não queria me dar multa pra me poder pagar. Tá bom, gente? Aí hoje, o retorno aqui estava marcado para 1h30. Já estou sendo recebido aqui, com certeza. Tem guarda, uma viatura de polícia, né? Como bandido, né? Então vamos lá. Tô com as coisas tudo certo, vamos lá. Vai ser tudo registrado, gente. Fala, galerinha, beleza? Galera, voltando aqui, ó. 2h53 da tarde, ainda aqui na fiscalização, posturas aqui na Vila Industrial, né? E agora me falaram que não estão achando a mesa de som, eu teria que voltar na segunda, né? Então, deixando registrado aqui, gente, que não tá achando a mesa, não tá achando equipamento, né? A multa tá paga, tá tudo certo.
Então, na hora da prefeitura tomar uma atitude drástica de prender equipamentos, tirar as ferramentas de trabalho do trabalhador, é tudo muito rápido, é tudo muito atabalhoado. Eu vou explicar como é que foi o caso do Tom, mas na hora de devolver é criada uma burocracia desnecessária e agressiva para levar a pessoa ao limite e aí ela fazer com que ela perca a razão. No caso do Tom, que como eu disse, é um músico há mais de 15 anos aqui na cidade, é hiper conhecido, também trabalha em academia, é um pai de família, tem 4 filhos, e é como todos estamos vivendo esse drama enorme da economia, principalmente nessa área do entretenimento, da música, não só entretenimento, como da cultura, que continua sendo a área mais afetada, e os governos simplesmente tomam atitudes drásticas, principalmente aqui no estado de São Paulo, o Dória e o prefeito Felício, apesar do Felício ser mais esperto do ponto de vista de marketing e fazer um discurso sempre dúbio, ele sempre fala de um jeito que dá a impressão de que ele está contra as coisas, né? Ele está contra a maneira como as situações estão acontecendo, mas na prática a gente vê isso, né? A gente vê o governo dele assediando pessoas como o Tom. Então, o que aconteceu com o Tom não é um caso episódico do Tom, é um caso que vem acontecendo com vários donos de estabelecimento na cidade, bares, restaurantes, casas de show, e, inclusive músicos. Basicamente é o quê? A prefeitura monta um aparato de fiscalização, inclusive a gente denunciou essa semana o fato que ocorreu lá dentro do Ocus Pocus, onde a prefeitura, com mais de 20 pessoas, chegou lacrando tudo, sem perguntar o que estava acontecendo, e era um caso bastante semelhante ao que aconteceu com o Tom. Basicamente, o que acontece? A prefeitura, esses agentes da prefeitura, da fiscalização, eles chegam no estabelecimento e mesmo que não se vê o equipamento parado lá, mas não está tendo a atividade, eles confiscam do mesmo jeito, lacram o estabelecimento do mesmo jeito, multam as pessoas e vida segue. É mais ou menos o que aconteceu no caso do Tom. Eles chegaram no estabelecimento onde ele estava, ele não estava tocando, os equipamentos dele estavam lá, mas é como se você fosse preso pela iminência. Lembra daquele, não sei se vocês lembram daquele filme Minority Report, com o Tom Cruise, onde as pessoas, existia um grupo de telepatas que eles anteviam a possibilidade das pessoas cometerem crimes e aí vinham os agentes prender as pessoas antes que o crime fosse cometido. É uma situação muito parecida com essa que está acontecendo com o Tom. Aconteceu com o Tom e vem acontecendo com músicos dos mais variados matizes na cidade, não só músicos, como os estabelecimentos comerciais, onde eles chegam e, independente se está tendo música ao vivo ou não, se achou um microfone parado, caixa de som parado, confisca tudo, lacra o local de maneira bastante truculenta e emite multas. E a partir dessas multas, as pessoas vão ficando... começa toda uma outra situação de constrangimentos para essas pessoas, como foi o caso que o Tom acabou de relatar para vocês. A prefeitura confiscou as ferramentas de trabalho dele, emitiu multas, ele foi lá, não queriam sequer dar a guia das multas para ele pagar, com muito custo ele conseguiu a guia, pagou, no que vai buscar o equipamento, cadê o equipamento? Desapareceu. Só que em vez de terem a hombridade de falar para o cara, nós perdemos o seu equipamento, nós vamos ressarcir, começa a criar uma série de burocracias. Agora eu quero a nota fiscal do seu equipamento. Agora eu quero outra coisa. Agora você tem que me trazer mais tal coisa. E sempre na linha de deboche. Inclusive, ele menciona a situação de um rapaz ali, o Aleph Ramos, que é um comissionado do PSDB, que é da Juventude Tucana, ligada a uma igreja da cidade, ganhou esse cargo por conta disso, né? E esse rapaz tem causado uma série de problemas na cidade, tem sido flagrado numa série de situações em que ele coloca o joseense em situação de constrangimento porque está trabalhando e ele próprio não se dá ao respeito. Ele foi alvo esses dias de uma situação que nós divulgamos aqui que foi bastante
visto, inclusive por várias pessoas, que era aquela questão do... que era aquela situação onde dois garotos do PSDB que estão com cargo comissionado, ele mais um outro, mais umas meninas blogueirinhas da cidade, de membros da elite da cidade, estavam brincando de tiro ao alvo no estande da prefeitura, usando equipamentos da prefeitura, com o nosso dinheiro brincando de tiro ao alvo. Ele foi flagrado com uma carabina. Da onde ele tirou aquilo, ninguém questiona. E até agora está lá, não cortaram o emprego do cara. O prefeito que fala o tempo todo, se achar alguma coisa errada, me avisa que eu tomo uma atitude, até agora não tomou atitude em relação a Aleph, né? E ele não para por aí. Ele está envolvido, por exemplo, naquele caso do senhor idoso que estava vendendo bala, e eles prenderam o senhor idoso porque estava vendendo bala. E aí a desculpa é, ele tentou nos agredir, ele é violento. As pessoas sempre são violentas em relação a eles, não são eles que são violentos em relação às pessoas, né? Aqui eu vou mostrar para vocês o caso desse senhor da bala. Aí, ó, o senhor na cidade vendendo bala, doce, e a prefeitura impedindo um senhor de idade de trabalhar. Aí, ó, população inconformada. Aí, ó, olha aí, ó. Olha aí que absurdo, em plena pandemia, o povo tudo desempregado, prefeitura retirando o trabalho de um idoso. Como vocês viram, o método é sempre o mesmo. E a desculpa é sempre a mesma. Ah, que não pode vender bala na cidade. Ah, que esse aqui não pode tocar. Ah, que esse vai contaminar. Ah, que esse, isso, aquilo. E a prefeitura, que, por exemplo, no caso da Covid, tomou decisões bastante controversas, como, por exemplo, adotar a política de não vou deixar faltar leitos, ao invés de reduzir a transmissão de Covid, né? Nunca foi feito, os ônibus continuaram lotados esse tempo todo, né? Aliás, foram retirados os ônibus, e a gente começa a perceber que o que serve para um não serve para outro. Então, se é uma pessoa que, por falta de oportunidades, foi obrigada a vender bala na rua, se é um músico, né, que está ali naquele ambiente familiar, onde as pessoas estão ali para se confraternizar, um ambiente que hoje em dia a gente sabe que os restaurantes tomam todos os cuidados sanitários, principalmente esses que têm música ao vivo, os músicos ficam distantes, mas mesmo assim existe uma tolerância zero e não é uma coisa de maneira gratuita. Isso é feito dentro de uma lógica de opressão que já vem de longa data. Se vocês perceberem, São José dos Campos é a única cidade grande que praticamente não tem casas noturnas de balada. Aos poucos, a Liga da Moralidade Joseense foi fechando uma a uma, com a justificativa sempre de barulho, evitar baderna e outras coisas. Só que se por um lado há essa fiscalização extremamente rigorosa, né, sobre pessoas da periferia, sobre artistas e outros, né, sobre pequenos ambulantes, essa mesma fiscalização não se dá sobre os templos evangélicos que têm ligação com vereadores da cidade, com o próprio governo, e também com comerciantes que auxiliam o governo em suas campanhas eleitorais, né? A mesma regra não vale para os dois. Eu vou mostrar para vocês como uma realidade aqui, uma coisa que é real. Aqui, vocês estão vendo, isso aqui é uma coisa que aconteceu um pouco antes da pandemia, mas a gente vê que a regra que vale para os outros, porque esse processo, ele vem de longa data e a gente vai mostrar para vocês aqui que mesmo antes da pandemia isso acontecia. Não é uma desculpa. Então, a questão sanitária é apenas uma desculpa para poder oprimir as pessoas. Tem que ficar de 1 metro. Então ele pode colocar as cadeiras no outro pedaço, deixando 1 metro livre de passeio. Aonde tem poste, lixeira, árvore, desconta a árvore, 1 metro de... O atendente que ele esteja falando do Bar do Coronel, o Bar do Coronel está todo regular, não existe absolutamente nenhuma irregularidade com ele.
Guarda Coronel está todo regular, não existe absolutamente nenhuma irregularidade com ele. Vocês viram, o bar do Coronel estava tudo regular, não existia irregularidades, né? Ou seja, ocupa a calçada, ocupa a rua, super aglomera, né? Lógico que isso antes da pandemia, mas mesmo assim hoje você vê que existe uma permissividade maior para esses espaços. Por quê? Porque o dono foi doador de campanha, gente que está sempre em contato com o pessoal do PSDB. Então, que a gente tem uma cidade onde os amigos podem tudo, os amiguinhos podem brincar de tiro ao alvo na guarda que não dá nada, enquanto um cidadão, um trabalhador como o Tom, ele é oprimido, ou como esse senhor, ele é oprimido de diversas formas. Inclusive, é levado ao limite para que a pessoa perca a cabeça e possa vir a uma situação ainda pior. Vamos lá, o Jean está falando com a gente que é assim, uma vergonha essa cilada da fiscalização pública. Tom foi lesado 2 vezes. Então, exatamente. No caso do Tom, ainda existe uma situação que parece até de perseguição pessoal. A máquina do governo é muito poderosa. Como vocês podem ver, eles nunca chegam sozinhos nas pessoas, nessas abordagens, né? E ela não se limita, inclusive, àquela situação, onde a pessoa está, ela não se limita àquela situação que seria a corriqueira. Por exemplo, você não ouve relatos tanto da guarda quanto da fiscalização chegando numa abordagem e falando para o cara, ó, não pode vender isso aqui, recolha suas coisas, leve embora, olha, gente, não pode tocar, a gente está dando uma advertência, tal. Nunca é assim. É sempre chega, pé na porta, leva tudo e depois você se vira. Como muitos, por exemplo, estabelecimentos que naquele desespero de ter que pagar contas, já que o governo em nenhum momento ofereceu ajuda, né? Eles saíram confiscando geladeira, freezer, levaram o estoque inteiro das pessoas, e aí, na hora que leva, relata, olha, levei um freezer, levei 10 engradados, tal, e na hora que vai buscar, a prefeitura agora exige nota fiscal. Vai ter que ter uma nota fiscal de um freezer que você comprou há 10 anos atrás. Se não tiver, eles não devolvem, como é o caso do Tom, que eles começaram a exigir nota fiscal, e ele levou a nota fiscal, e aí mesmo assim não devolvem a ferramenta de trabalho para ele. A Elizabeth está falando aqui, lembrando que os mesmos que estavam brincando de tiro ao alvo. Exatamente, foi o que a gente falou. O nosso amiguinho lá, o Aleph, que é filho de um bispo de uma igreja, né, porque o pai dele diz que é bispo de uma igreja, estava lá brincando com um trabuco. Dizem que não, que era dele, que não era da guarda. Mas cadê a licença? Porque ele não tem porte de arma. Como é que alguém que não tem porte de arma brinca de tiro ao alvo no estande da guarda municipal e não dá nada? Vamos averiguar. Foi instalado para poder baixar os ânimos, ali nesse caso específico, Elizabeth, uma sindicância como se ele fosse um funcionário de carreira. Ele não é funcionário de carreira. Ele é comissionado. Comissionado pisou na bola, é rua na hora. Ele e o amiguinho dele são comissionados. E, aliás, a polícia está investigando como é que esses caras estavam com armas. Há, inclusive, denúncias de que essas pessoas estariam andando armadas nessas batidas da fiscalização, sem porte de arma, sem nada. Ou seja, é aquilo que o ex-vice-presidente do Brasil, na época da ditadura militar, do AI-5, falava. O problema do AI-5 é menos as leis e quem está no comando, mas é o chefete de esquina. O chefete de esquina diante de um pequeno poder que ele quer ultrapassar isso para ele poder humilhar as pessoas. E é isso que está acontecendo. Faz isso para agradar o chefe e subir na hierarquia, como aconteceu, foi de praxe na questão da banalidade do mal. Um absurdo cidadão joseense vivendo represália vindo da administração pública. E isso é fato. E essa represália não se dá somente através desse aparato da guarda, né? É bom lembrar que a São José tinha uma tradição de uma guarda de excelência, uma guarda humanizada, uma guarda que estava indo para um padrão parecido com a guarda inglesa, que seria de suporte, aquela guarda amiga guarda cidadã, amiga da sociedade, que está ali como um amparo para a sociedade.
Só que, de uns tempos para cá, desde que o atual governo assumiu há cerca de quase 5 anos atrás, a relação mudou e está virando um braço opressor do governo para implementar a sua política ideológica disfarçada de fiscalização, né? Vamos lá. Equipamentos apreendidos e multas altíssimas. A pergunta que fica é: para onde levam essas mercadorias? Exatamente. O que fazem com essas mercadorias? Porque, basicamente, a gente tem duas situações, né? Toda vez que o Estado interfere numa atividade que era regulamentada, isso está na CLT, ele é obrigado a ressarcir essa pessoa por não poder estar exercendo aquela atividade. Ele está impedindo aquela pessoa de ter lucratividade. E em nenhum momento, tanto a prefeitura quanto o governo do Estado, eles apresentaram qualquer plano para, por exemplo, esses artistas como o Tom, que não pôde trabalhar esse tempo todo, ou os donos dos estabelecimentos onde ele trabalhava, que também não puderam abrir, para ressarcir essas pessoas dos prejuízos que eles estavam causando. Porque uma coisa é aquela situação emergencial que a gente tem da Covid em si, né? Que é uma coisa que poderia ser deveria ser uma coisa de tiro curto, 15 dias fecha tudo, mas depois volta a abrir, para você não impedir. Agora, eles prolongaram por mais de ano essa situação, quebrando essas atividades econômicas, atividades essas que claramente eles já tinham certa resistência dessas pessoas, já tratavam essas pessoas como subcidadãos, né? E aí foram criadas legislações com a omissão de sempre desses vereadores, né? Isso que a gente chama de felicetes vereamínios, né? Que falam amém para tudo que o prefeito manda, e aí eles começaram a criar na legislação possibilidades deles confiscarem esses materiais das pessoas, né? E o que faz com isso, ninguém sabe. Por exemplo, a gente sabe que se aonde foi parar esses equipamentos de som todos, porque eles caem no depósito da prefeitura, eles têm que ser catalogados e devolvidos. Como é que desaparece? Isso não é aceitável. Isso não é aceitável. Tinha que estar lá mesmo que fosse uma apreensão do tipo, vai ter que leiloar. Mas você está tirando ferramentas de trabalho das pessoas e não está criando uma alternativa para elas. No caso das pessoas, por exemplo, dos ambulantes, desde os tempos do Emanuel Fernandes, não se abre uma licença nova aqui em São José dos Campos, mas a perseguição é sempre assim, você cria uma dificuldade para a pessoa, né, para ela não conseguir se regularizar, e aí você utiliza aquela dificuldade para oprimi-la, né? Eles têm que dar conta da mesa de som. Eu acho que mais do que dar conta da mesa de som, Regiane, no caso do Tom, eles precisam dar conta de uma realidade de indenização dos prejuízos que estão sendo causados, porque não é só o prejuízo material, o dano moral, né? Esse rapaz aí chegou a entrar em conflito físico com ele lá, e aí contou uma história toda distorcida para tentar criminalizá-lo. Então a situação é bastante complicada nesse caso específico do Tom, e que reforço, não é uma situação entre o Tom e o Aleph, é uma situação orgânica, uma situação de governo, porque a gente vê que todas as abordagens têm sido violentas na cidade. Isso é um modus operandi, isso não é uma situação que foi gratuita, uma coisa que aconteceu só com o Tom. É uma situação que, se a gente não começar a reagir, vai chegar na sua casa. E já está chegando, a gente está vendo. Inclusive, eu vou mostrar para vocês como é que já está chegando nas casas de periferia, né? Vou mostrar duas situações de como é que é na periferia. Quem vive uma realidade, às vezes tem uma casa melhor, não sabe como é que está sendo tratado a periferia, né? Na periferia, eles não chegam nem avisando mais. Olha aqui, ó. É assim que a prefeitura não tem programa habitacional lá, os guardas novamente, fiscalização novamente. E aí cria-se uma legislação que autoriza você está fora de casa. Esse era assim que não ia me danificar ali, mas tem que ir mais perto, porque depois só assim poder fazer. Então, tratou todo mundo. Ele não fica com
estão correndo porque o primeiro monte de solo está certo. Não, eles esperam a construção chegar nesse ponto, depois que a pessoa já fez tudo que tinha para ter sua casa própria, e eles chegam aqui no departamento de fiscalização, chegam derrubando tudo. Lembrando que não existe programa habitacional na cidade. Eles trabalham bem disso, eles trabalham a propaganda. Eles não têm, mas eles fazem propaganda para falar que, olha, nós criamos de casa diferente que vai atender pessoas. O feito, segundo os relatórios, eles só conseguiram entregar no primeiro mandato deles 240 casas que ainda foram pagas e contratadas na época da noite. Então é isso, ele não ajuda você a ter sua casa, como deveria ser obrigação, até para diminuir a pressão sobre aluguéis e outras coisas, mas aí a prefeitura... Bruno, já começou a tremer aqui pro lado de cá, ó. Que basicamente é uma perseguição contra quem trabalha. Quem monta uma casa dessa humilde na periferia é um trabalhador. Não é uma pessoa abastada, não é um burocrata do setor público que vai montar uma casa dessa, né? Ela está perguntando como como a prefeitura pode sumir. Na verdade, ela não pode sumir, né, Regiane? Ele tem que indenizar. A prefeitura vai ter que indenizar, e mais do que indenizar a mesa, ela tem que indenizar todos esses transtornos. Mas o que a gente precisa, a grande lição que a gente tira disso, é do porquê o tempo todo a prefeitura e outros setores, né, fazem questão de ficar o tempo todo falando para você assim, olha, não vamos mexer mais com isso, não se organiza, acaba com a associação, com o sindicato, essas coisas, porque eles querem sempre trabalhar você no indivíduo, sempre no individual, porque é mais fácil atacar um tom do que atacar todos os músicos. É mais fácil atacar o dono do estabelecimento onde ele estava tocando do que atacar todos os comerciantes da cidade. Então, eles vão dividindo as pessoas, né? Por isso que tem esse ataque frequente às associações de trabalhadores, né? Porque, você vê, eles falam o tempo todo que a culpa de todos os problemas são os sindicatos e outras associações de trabalhadores. Mas vocês já viram os ricos abrirem mão das suas associações? Você já viu a associação comercial da cidade, se o prefeito não senta para conversar com eles? Comercial e industrial? Você já viu se a OAB, eles não conversam com a OAB? Ou com o Conselho Regional de Medicina? É sempre com o mais humilde. É sempre o humilde que ele não quer que tenha representatividade. Porque se você tiver representatividade, as coisas mudam. Agora mesmo, eles têm um rolo compressor para tentar enfiar um goela abaixo do povo, essa situação das termoelétricas. Mas como tem um grupo que nem é associado, é um grupo só organizado de ambientalistas que se uniu para cobrar, eles estão desesperados, já não sabem o que fazer para tentar impedir, porque a coisa acontece sempre dessa maneira. E aí, em todas as situações, como eu disse, não é só. Eu vou mostrar mais um exemplo para vocês, para ver como isso é uma política de Estado. Não é uma política, não é uma coisa pontual com o tom. Só o que os caras fazem com catador de papelão. Olha, o que os caras fazem com catador de papelão? Quantas viaturas tem? Isso que eles fazem com catador de papelão. Humilha, como se fosse bandido. Ó, de vir aí atrás Olha quanta viatura de vir aí atrás mais uma viatura. De vir aí atrás de bandido. Mais uma. De vir aí atrás de bandido. O que eles fazem com catador de papelão? Catador de papelão, eles humilham. Catador de papelão. Viram? É um simples catador de papelão, foi humilhado pela prefeitura, né? Porque
atrapalha a paisagem, talvez, né? Não se deu justificativa para isso. Aliás, quando é os deles, eles sempre dão um jeitinho de abafar. E eu vou dar 2 exemplos. Esse do rapaz Aleph Ramos, né? O filho do pastor e da juventude tucana, que eles estão trabalhando, que foi flagrado, como eu mostrei para vocês, em várias situações complicadas, né? Brincando de tirar o alvo com equipamento da prefeitura, com a gente pagando em horário de serviço, né? E também lá agredindo o rapaz, e também na situação aqui do Tom, são 3 casos já só envolvendo uma pessoa, né? E nenhuma atitude é tomada. E nós temos também o caso do ex-secretário de Proteção ao Cidadão, o ex-responsável pela guarda, que teve que sair no meio do mandato passado por denúncias de que estaria assediando sexualmente os rapazes da guarda. Olha ao ponto que nós chegamos, né? Esse cara teve que sair porque houve denúncias de que ele estava abordando sexualmente, constrangendo sexualmente os rapazes da guarda, e aí deixou-se um tempo, né? Acobertou, pôs panos quentes. O que aconteceu? No segundo mandato ele foi promovido a secretário de novo, mas agora de promoção social. Você coloca uma pessoa dessa, com um comportamento bizarro desse, para fazer a promoção social, cuidar das pessoas vulneráveis da cidade. Uma pessoa que é ligada à área de segurança, não entende nada de área de promoção social. E aí é que a gente está vendo, por exemplo, igual que a gente mostrou essa semana, de as pessoas, moradores de rua, fazendo sexo ao vivo no meio da rua, porque a prefeitura, que gastou 50 milhões com monitoramento, não tinha dinheiro para criar uma situação para essas pessoas não ficarem expostas a esse nível, né? O Jean, vamos lá. O povo está refém do silêncio, pois quando fazemos uma denúncia em alguma rede social, somos perseguidos pela máquina pública em pressões de processos judiciais, como as falsas denúncias de fake news. O Jean está corretíssimo. Além de toda essa perseguição física, utilizando o aparato da guarda e da fiscalização para fazer o que a gente chama de faxina social, basicamente é tirar os indesejáveis do caminho, das vistas das madames da cidade, né? Você tem uma outra situação, que é mais acobertada, que é o assédio judicial que vai sendo movido contra críticos do governo. Qualquer grupo, seja de mídia, ou pessoa, ou indivíduo mesmo, que faça uma crítica a esse governo, lembra que eu falei que eles não gostam de associações, né? Fala para você que o sindicato é porcaria, mas o primeiro ato do prefeito Felício Ramute, do governo do Felício, perdão, quando ele assumiu, foi montar uma associação, que é tipo um sindicato de cargos comissionados, onde eles ficam com 5% de cada comissionado da prefeitura, que é nós que pagamos, e esse dinheiro, 5% de cada um, você imagina, tem uns 800 comissionados entre prefeituras e autarquias, vai dar uns 200, 300 mil reais por mês. E esse dinheiro, ele existe para montar essa associação, que chama ADIX, e essa associação, ela promove assédio judicial contra as pessoas. Então, se você está aqui, você faz uma crítica, olha, eu não concordo com essa atitude da prefeitura, ou faz uma denúncia como essa que nós estamos fazendo, a prefeitura vai lá e entra com um processo contra você, para você saber, mesmo que você tenha todas as provas, você tenha apresentado, por quê? Porque ele não vai ter custo algum, não sai do bolso dele pagar o advogado, não sai os custos do processo, se ele perder, ele não paga mais do seu, que está sendo citado, vai sair, você vai ter custos, você vai ter dor de cabeça, se um dia você esquecer, por exemplo, de uma audiência, você pode ser condenado à revelia, como aconteceu no caso do Eduardo Sivinski, que foi condenado à revelia, e toda vez que as pessoas são condenadas por conta de ter feito um desabafo em relação à administração, aí aparece na TV Vanguarda, né? Um caso igual ao do Tom não vai aparecer. Deles sumirem com equipamentos que eles confiscam, que não é só do Tom, de várias pessoas, não aparece na TV Vanguarda. Mas, se você tiver uma situação, né, onde o prefeito se deu bem nas costas de alguém que falou algum palavrão para ele, pronto, aí é meia hora de matéria para falar o quanto que, olha, a justiça foi
perfeita, não pode, liberdade de expressão tem limite, liberdade de expressão tem limite. Claro que tem. Uma coisa é fake news, outra coisa é você comentar um fato. Você não tem direito de se indignar contra um fato. Isso é uma maneira de fazer censura disfarçada, utilizar o poder judiciário para fazer censura, né? Absurdo. E as câmeras, como some equipamento dentro da postura? Na verdade, essa é a pergunta, né? Como é que some equipamento da postura? E as câmeras, né? Na verdade, não é só câmera lá, as câmeras na cidade. Para que servem essas câmeras? São 50 mil milhões de reais, mais ou menos, gastos com monitoramento na cidade. A título de quê, né? A GCM, como foi colocado aqui pela Daniela, ela que era uma parceira da sociedade, ela está começando a passar uma imagem inimiga do trabalhador por conta disso. Vocês talvez não tenham, às vezes as pessoas não percebem, mas existe uma comunidade aqui em São José dos Campos, ali no Banhado, no centro da cidade, onde a prefeitura, ele tem 2 entradas só, a coisa mais fácil do mundo, inclusive tem câmeras lá. Você não precisaria pôr gente, mas a prefeitura, de modo sistemático, põe viaturas, 2 viaturas em cada uma das saídas. Aquilo está custando, se você colocar salário dos guardas, o custo dessas viaturas que são alugadas, fica o dia inteiro estacionado à toa lá, já passou de R$ 1 milhão para poder oprimir uma pequena comunidade de gente humilde que chegou lá antes, tem uso capião da terra, mas ficam criando situações de que, olha, se um cara aparecer com fumo lá dentro, ali temos que acabar, que a violência toda da cidade é ali. E não se reflete, e isso é uma mentira deslavada que não se reflete nos dados da Polícia Militar, onde os grandes problemas da cidade estão localizados na parte de violência na zona leste da cidade, pouco é feito para alterar esses dados, e na parte de roubos e outros na zona sul. Ali naquela região ali é uma coisa ou outra esporádica, mas aí você gasta um enorme de um aparato que para criar uma sensação de segurança para as pessoas, mas que o fundo real é oprimir gente pobre. E eu vou mostrar para vocês aqui uma dessas situações ali do Banhado, onde eles usaram um contingente gigantesco de viaturas e outras situações para poder constranger aqueles coitados que moram ali. Um coitado que montou um muro na casa dele, né, um muro de arrimo na casa dele, e a prefeitura foi lá e para tirar para mostrar força contra a comunidade, para intimidar a comunidade, porque você não precisa de uma parada daquele tamanho, levou mais de 30 viaturas, motos e outras coisas. Vocês vão poder conferir aqui agora. Isso aqui é a opressão contra o cidadão. Quantas mobilizaram mais de 100 pessoas para confiscar meia dúzia de alimentos. A Prefeitura Municipal mandando tirar material de construção dentro da casa de morador que tem documento. Aquele ali é o Sérgio Tarzan. Vendo? Hein, Tarzan? Então aqui no Banhado tem 12 pessoas que têm documento. Elas não podem construir, não podem reformar, não é verdade? Hein? Vocês acabaram de invadir a casa de uma pessoa que tem documento aqui no Banhado. Hein? Fala pra mim. O que pode, Tarzan? O que tá escrito naquela placa? Você viu, era um muro de arrimo. Fala pra mim, Tarzan. É essa dignidade feliz que dá para os moradores do Banhado, não é verdade? Entrando na casa dos moradores e criminalizando eles. Olha a quantidade aqui, ó, de guarda municipal e de polícia para prender o material de uma pessoa que tem documento. Olha lá, o inspetor da guarda. Para ele tá nada
Tudo está dentro da proporcionalidade que o caso requereu, sem novidades. Para pegar meia dúzia de saco de cimento, para ele está dentro dos conformes. Eles não estão fora da lei, eles têm documento. Eles invadiram, quebraram o portão. Olha. Aí esse aí é o grande criminoso que eles foram lá impedir a ação dele de construir um murinho de arrimo da casa dele. A casa que é dele, ele é proprietário da casa. Tem documento, tem tudo. Olha lá, esse senhor que trabalhou a vida inteira, esse que é o grande inimigo de São José dos Campos. E estão retirando todo o material de construção do rapaz. Ele tem documento. Isso porque ele chegou antes da lei da AFA, antes da lei do parque. E olha, esse é o jeito que o Felício governa. Ele criminaliza os pobres, junto com o Tarzan, porque diz que é pra gente ir lá e pedir autorização, que ele nunca dá. Sendo que pessoa que tem documento não precisa nem de pedir autorização. Não é verdade, Tarzan? Hein, Tarzan? Precisa pedir autorização, Tarzan? Quem tem documento? Se enquadrar na lei 267 de 2003. Isso, mas fala que lei é essa, de 2003, porque ele chegou aqui em 1940. Olha lá, olha a lei que ele cita para poder justificar essa atitude violentíssima, agressiva. Olha lá, a lei tem 71 páginas, 216 artigos. Nenhuma desses artigos autoriza invasão de residência sem mandato judicial. Mas aí aproveita que as pessoas não têm esclarecimento para poder, cita um artigo qualquer para poder agir de maneira truculenta contra o cidadão. A lei de 2003 está... Código de Edificações. 267 e 2003, Código de Edificações. Isso para pessoa que tem documento. Tá? Isso para pessoa que tem documento. Daí te dá o direito de entrar dentro da casa dela, quebrar o cadeado, invadir. É invasão, você tem que ter um mandato. Eles não têm. Cadê seu mandato, Tarzan? É uma fiscalização, né? Cadê o mandato? Cadê, Tarzan? Você não tem o mandato? Se quiser conversar, não, você não tem. Não, eu não vou atrás de... Perceberam o que eu falo? É sempre utiliza-se de algum artífice para poder criminalizar os mais pobres, para criminalizar o trabalhador, né? Aqui, vamos dar um exemplo. Nós que somos pobres, se viramos para trabalhar para conseguir o sustento de casa, somos tratados como bandidos, tiram nossas coisas sem solução para o problema. Exatamente. É criado, é como se houvesse duas cidades. Uma cidade, aquela que aparece na televisão, onde tudo é perfeito, onde você não tem problema, todas as crianças têm vaga em creche. Lógico, as creches não estão abertas, tem vaga para todo mundo mesmo, né? As escolas funcionam maravilhosamente, tudo funciona, tem casa para todo mundo. Então aquelas pessoas, para quê? Para justamente conquistar aquelas pessoas que não estão passando por problemas, porque São José é uma cidade que, graças a Deus, tem uma infraestrutura boa. Então, como uma boa parte da classe média nunca necessita de serviços públicos, ela acaba criando a impressão, quando a prefeitura noticia que está tudo uma maravilha, que realmente está tudo funcionando direitinho. Ela não sabe o que é violência, porque ela mora dentro de um condomínio fechado. Mas quem mora nos bairros periféricos da cidade continua sofrendo violência, e agora, mais do que isso, ainda sofre violência da própria prefeitura, através dos seus equipamentos que estão sendo utilizados para oprimir as pessoas. Vamos lá? Gestão Municipal de São José fez um convênio milionário com a Polícia Militar para acabar com fluxos e cenas de tumultos. Incrivelmente que até agora o fluxo está comendo a solta nos bairros. Então, tudo que... Exatamente, o Jean matou a charada. Tudo que foge à vista daquela cidade bonita que aparece na fotografia é deixado correr a revelia. E não é só lá não, viu Jean? Vou mostrar uma outra situação que nós flagramos aqui ao longo desse tempo, que vocês vão ver. Enquanto a guarda está preocupada em tomar ali o equipamento de músicos, pai de família como o Tom, está preocupada em tomar saco de cimento de um senhorzinho idoso que estava construindo um muro de arrimo para sua casa, aonde realmente está precisando, eles não aparecem. Como aqui nesse lugar ao lado da Associação Esportiva São José, bem no coração da cidade. Ai, perdão, não, acho que não, ele não consegue ler aqui. Deixa eu tentar mais uma vez.
Mas basicamente esse vídeo que eu ia mostrar para vocês, e depois eu vou deixar disponível, tem inclusive na lista de vídeos nossa aqui, quem tiver curiosidade pode ver, mas basicamente é a Cracolândia comendo solto, ali do lado ali em frente, naquela esquina que fica entre a Nelson Dávila e a Associação Esportiva São José. Ali não tem problema, ali rola droga, ali você não vê abordagem social, ali você não vê abordagem da guarda, né? Porque eles querem ir no fácil, ele vai num velhinho que não vai resistir, vai num pai de família como o Tom, que não vai querer criar problemas, porque é uma pessoa ordeira, né? Então, eles vão no que é fácil, aonde a violência realmente ela é muito mais forte, incisiva, eles não vão para cima, né? Eles vão para cima, como nesse caso que eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Um outro caso. A pessoa, olha para vocês verem o tipo de criminoso que nós estamos tendo nas ruas da cidade, que estão sendo abordados pela nossa guarda, que ganha carabina, ganha equipamento. Aliás, ganharam. O prefeito prometeu que todos os guardas municipais iam andar com câmeras a tiracolo no uniforme, e até agora a gente não está vendo isso, né? Por que será? Por que essas câmeras não estão fixadas? Deve ter um motivo, né? Opa! Tá dando algum problema técnico aqui. Tá entrando e tá saindo. IBGE, a prefeitura da cidade onde você mora não permite que você trabalhe, mesmo que de maneira informal, já que as vagas formais estão tão difíceis de serem alcançadas. Foi isso que aconteceu com o Raoni, vendedor ambulante de São José dos Campos, e na última sexta-feira passou por um procedimento um tanto quanto questionável na Feira do Bosque dos Eucaliptos. Essa não foi a primeira vez que isso aconteceu, não. Na primeira, o fiscal simplesmente tomou a mercadoria dele e deixou um documento muito mal elaborado. Agora, nem isso. E olha só o que aconteceu. Esse carrinho que ele usa para vender as mercadorias foi danificado, a rodinha foi quebrada, a faca que ele usa para poder descascar os legumes, as verduras também foi tomada. Com muita dificuldade ele conseguiu ter esse material de volta. Isso sem falar a grande quantidade de mandioca, de outras frutas, legumes que ele vende aqui, que foi tomada e ele nem sabe aonde que foi parar. Pois é, Tony, um pai de família, casado, com 3 filhas, tentando trabalhar e não consegue, porque a prefeitura não deixa. Aqui os moradores me conhecem, o pessoal da loja aqui, cliente meu, restaurante, todo mundo me conhece aqui. Eu trabalho bastante tempo aqui, né? Já faz uns 2, 3 anos que eu trabalho aqui. Mas quando eles me veem, eles querem levar de qualquer jeito. Então não foi a primeira vez que aconteceu essa apreensão? Não foi a primeira vez. Domingo no Morumbi eles levou também, faz um mês, eu coloquei na internet lá. O Catou levou tudo mesmo, não deixou nada. Esse vídeo, gravado na primeira quinzena de novembro, o vendedor tem a carga totalmente apreendida. Ele se defende e diz que está filmando a ação para comprovar para o patrão o destino dos produtos. Vocês viram que coisa? Esse é o tipo de criminosos que nós temos em São José, pais de família desesperados, que pegam um carrinho de mão para manter sua dignidade e vender mandioca para poder sustentar sua família. E aí nós temos um aparato opressor da cidade, mantido pelo seu prefeito Felício Ramute, com as mais variadas desculpas de que essas pessoas aqui não podem, e tira até esse tipo de material das pessoas. Você acha que realmente uma pessoa humilde dessa, que fica no sol o dia inteiro para conseguir vender mandioca, é bandido? Esse é o tipo de cidade que nós estamos construindo. Esse é o tipo de cidade que doa 50 mil reais para salvar um cachorrinho de um babaca, que ele tem dinheiro a rodo para ele mesmo bancar, mas não dá, mas humilha aceita esse tipo de realidade nessa cidade. Um tipo de realidade opressora, humilhante, que trata as pessoas como lixo, como descartáveis, como pessoas que não merecem ter as mesmas condições de viver e ser feliz como qualquer outro. É esse tipo de situação que nós precisamos alterar nessa cidade. Nós não podemos aceitar esse tipo de coisa. Nós não podemos continuar tolerando que os aparatos que nós pagamos, e pagamos muito bem, os funcionários da guarda, o chefe da guarda ganha uma fortuna por mês. Acho que se marcar ganha quase igual ao prefeito.
Para quê? Para fazer isso? Para fazer um papel desse? Consegue deitar a cabeça tranquilo depois que fez um papel desse? Depois que humilhou gente humilde, gente que não tem para onde recorrer? É assim que esse é o tipo de cidade que nós queremos construir para os nossos filhos? Olha aqui que o chefe da guarda falou daquele caso do seu Jadir, que nós denunciamos à época e que se tornou um caso nacional. Olha o que eles entenderam a respeito do caso do seu Jadir. Não só vi com atenção. Ele apanhou na cara? Tomou chute na bunda? Não, né? Então tá dentro do padrão. Quem gradua o uso de força da instituição é sempre o agressor, nunca a instituição. Se tiver excesso, a Guarda Civil Municipal é dotada de corregedoria, ouvidoria, vai fazer aí a apuração e aplicar a penalidade, entendeu? Eu te digo uma... Essa é a cidade que nós estamos construindo. Vocês viram, para ele não houve excesso nenhum nesse caso do seu Jadir com a cadelinha. 4 homens, e ainda tinha mais um atrás, armado, apontando arma na situação, e ali não houve excesso, é um procedimento padrão, ou seja, se você for abordado na cidade dessa maneira violenta, a culpa é sua, né? A responsabilidade é sua, porque eles resolveram não ir com a sua cara. E o mais triste é que o Estado age dessa maneira, truculento, vocês podem ver. Olha o excesso de força contra uma pessoa só. Olha o excesso de força contra uma pessoa, um idoso. Esse é o excesso de força que ele acha que é normal. Mas essas pessoas agem dessa maneira arbitrária, que se vocês olharem aqui no vídeo, A penalidade. Vocês vão olhar onde ele está. Ele está lá no calçadão. Guarda Civil Municipal. Essas pessoas estão agindo dessa maneira arbitrária contra os Tons, contra o Jadirs, contra o Raoni da Mandioca e tantos outros que até quebraram seus negócios que levaram a vida inteira para construir. Eles agem porque as pessoas estão passando ali e pode ver, só uma senhora que interagiu, só uma senhora tentou parar com aquilo. Enquanto a gente não perceber que nós, enquanto sociedade, temos que reagir a essa violência do Estado, porque o Estado não pode achar que ele tem um monopólio da força, que ele pode usar isso contra os cidadãos, contra aqueles que sustentam eles, essa realidade vai se perpetuar. Nós não podemos mais tolerar esse tipo de coisa. Esse tipo de coisa é inaceitável. É sempre o mesmo modo. Escolhe os mais fracos da sociedade, escolhem os mais fracos, os mais vulneráveis, para expô-los a humilhações. E aquilo que é para fazer de verdade, aquele enfrentamento ao problema real, ele é ignorado. Para os amigos, como lá do Bar do Coronel, que eu mostrei anteriormente, é feito vista grossa, ou aí fazem interpretações da lei. Aqui, o Jean está falando aqui, 16, inversão de valores, assim está sendo tratado os trabalhadores de São José. Exatamente. Se você que é trabalhador, você tem que saber de que lado você está. Você tem que ficar do lado das pessoas que não trabalham como você. Se você defende esse tipo de postura, você é igual a eles, né? Você não merece ser sequer chamado de trabalhador. 16 mil reais por mês é o salário lindo. Exatamente, é isso que eu falo. As pessoas olham para a possibilidade de fazer maldades, né? Elas não questionam as maldades que lhes são cobradas a partir da possibilidade de crescer, na carreira. Então vai agradar o chefe fazer o que for, as maiores atrocidades, como se ela não tivesse responsabilidade moral, humana sobre as ações que ela está tomando. E foi assim que nós chegamos no nazismo. Eu vou mostrar um vídeo aqui, num trecho da Hannah Arendt, que fez o estudo que provou como funcionou a banalidade do mal e como o nazismo conseguiu matar tanta gente e ter tanta gente auxiliando, que é um estudo sobre o julgamento do Eichmann. Vocês vão ver, depois eu vou explicar mais pormenorizadamente, porque isso está acontecendo agora no Brasil e isso acontece aqui dentro de São José. Vamos lá, vocês... I assumed that the courtroom had only one interest: to fulfill the demands of justice.
This was not a simple task, because the court that tried Eichmann was confronted with a crime it could not find in the law books. And the criminal whose like was unknown in any court prior to the Nuremberg trial. But still, the court had to define Eichmann as a man on trial for his deeds. There was no system on trial. No history, no ism, not even anti-Semitism, but only a person. The trouble with a Nazi criminal like Eichmann was that he insisted on renouncing all personal qualities, as if there was nobody left to be either punished or forgiven. He protested time and again, contrary to the prosecution's assertions, that he had never done anything out of his own initiative, that he had no intentions whatsoever, good or bad, that he had only obeyed orders. This typical Nazi plea makes it clear that the greatest evil in the world is the evil committed by nobles. Evil committed by men without motive, without convictions, without wicked hearts or demonic wills, by human beings who refuse to be persons. And it is this phenomenon. Vocês viram? Isso é o que a gente chama de banalidade, ela chama de banalidade do mal, que é o cidadão que sob pretexto de estar cumprindo ordens, e ele vai querer cumprir mais do que o chefe mandou ainda, ele comete todas as atrocidades do mundo. Ele age de maneira truculenta, com um tom, sem escutar seus motivos, sem olhar para ele que ele é um pai de 4 filhos, que é uma pessoa que sempre foi correta. Ele age assim sobre um idoso gentil como o seu Jadir, que nunca criou problema com ninguém. Ele age assim sobre um coitado que está com um carrinho, vendendo um carrinho de mandioca, e sempre a mesma desculpa: estou cumprindo ordens. Cumprir ordens desse nível não te exime desse mal. Você é parte desse mal. Como bem feito no estudo da banalidade do mal, o mal se perpetua justamente por conta desses omissos, por conta de pessoas que não têm nenhum motivo para agredir você. Não tinha nenhuma motivação para agredir nenhum desses personagens que a gente mostrou até agora, como o senhor que estava lá na casa dele 6 horas da manhã, chegaram com quase 100 homens para tomar meia dúzia de sacos de cimento na casa dele, para intimidá-lo, para humilhá-lo. Essas pessoas não têm uma motivação. A única motivação delas é o salário no final do mês, a possibilidade de ganhar um pouquinho mais porque agradou o chefe. Mas isso é correto? Por conta disso, elas não têm responsabilidade? Lógico que tem. A maldade não se perpetuaria somente pelas mãos das pessoas que idealizam essa maldade. Se você pegar na história, o Hitler nunca matou pessoalmente uma pessoa. Se vocês pegarem no Brasil, o Pazuello não matou pessoalmente nenhuma pessoa. O atual presidente não matou pessoalmente nenhuma pessoa. Mas as ordens que eles deram, os comandos equivocados que eles deram, fizeram com que a gente tivesse cerca de 500 mil de mortes a mais do que precisaríamos ter. Então há responsabilidade tanto na ponta de quem executou, porque queria agradar o chefe, quanto do chefe. Um não exime o outro. Ser covarde e cumprir ordens injustas, ordens que não estão no protocolo, também deve ser criminalizado, também deve ser responsabilizado e a sociedade deve ter ojeriza e cobrar mudanças. Agem dessa maneira porque ninguém investiga. Agem dessa maneira porque a vítima não tem condição de se defender judicialmente. E quando tem, leva chá de cadeira. Forçam a vítima a desistir em seu direito. É por isso que eu disse que a importância das associações. É a importância das pessoas, dos grupos se unirem por afinidade. Se nós tivéssemos aqui em São José um grupo de músicos e artistas que realmente fosse unido, montasse uma associação e essa associação brigasse por eles, vocês iam ver que assim como eles abaixam a orelha para a associação comercial, sempre que ela bate o pé, também para os músicos, para os artistas, elas baixariam a orelha. Se fosse assim firme, como foi lá atrás, você via que ele sempre tentava dar um jeitinho com o pessoal lá do sindicato dos bares e restaurantes, porque são organizados.
Se a gente desorganiza, se a gente deixa no nível individual, sempre vai ser assim. Eu mostrei no caso do seu Jadir, um calçadão cheio de gente assistindo 4 caras agredirem um idoso e ninguém, só uma senhora idosa tentou tomar uma atitude. Eles fazem assim porque a gente aceita, porque a gente se acomoda, porque quando não é com a gente deixa passar. A gente só muda uma sociedade doente entendendo que a gente faz parte dela e que a agressão contra um é a agressão contra todos. A injustiça contra um é uma injustiça contra todos. Nós não podemos mais aceitar passivamente ver situações como todas essas que a gente mostrou, de saber que eles demolem casa de gente humilde na periferia, não fazem nada, saber que eles machucam as pessoas e a gente não faz nada. A gente não pode mais tolerar esse tipo de coisa. Se a gente continuar tolerando, a gente é cúmplice disso. A gente não pode continuar sendo cúmplice da maldade, porque a sociedade, ela só se deforma porque a gente deixa, porque a gente faz que não vê. A gente está vivendo um momento, e amanhã eu vou ter uma live com o Wagner Ávila para falar um pouco sobre causa animal e o lado submundo, e aí eu vou falar um pouco sobre Byung-Chul Han, um filósofo coreano, que é sobre esse momento que a gente está vivendo de querer fechar os olhos para aquilo que é inconveniente, né? A gente está vendo uma ditadura do positivismo. Então você é obrigado a olhar só para o lado bom das coisas, como se o lado mal tivesse desaparecido do planeta. E é nesse vácuo, nessa negação, que os maus prosperam. É nessa nossa negação de que existe dor, existe sofrimento, é que essas pessoas aproveitam para se dar bem. É nessa nossa negação que eles vão impondo o modo de vida na cidade inteira que satisfaz aos interesses deles, normalmente interesses econômicos, né? A Elizabeth perguntar, não ofende, mas o Aleph, seu amigo, por acaso tem porte de arma? Ou eles estão fazendo tudo que fazem para saber que tem, porque passa a mão na cabeça deles e tudo acaba em pizza? Os levantamentos que nós fizemos é de que tanto ele quanto o outro rapaz, que é o presidente da Juventude Tucana, Lucan, ambos não teriam porte de arma, o que é um absurdo. Como é que a guarda deixa 2 pessoas sem porte de arma dar tiros lá dentro? Aliás, deixaram 2 meninas, né, da elite joseense brincar, tirar fotografia para o Instagram lá no stand, dar tiro e outras coisas. A gente chegou nesse ponto. E aí o que faz? Aí evoca-se a burocracia, joga lá para ver se o povo esquece, igual fizeram no caso do ex-secretário que assediava que, segundo denúncias, assediava sexualmente os rapazes da guarda. Então, está sempre botando o pano para cobertar os malfeitos deles. E, a partir disso, essa pessoa que já age de modo cruel e automático, porque quer promoções, igual aquela questão da banalidade do mal, se sente devedora, né? Devedora de favor, e aí o cara vai ser mais cruel ainda na próxima abordagem. E ele vai ser mais debochado ainda com o pai de família, como foram com o Tom. Eles somem com o equipamento da pessoa, cobram multas altíssimas, faz ele 10 vezes lá atrás daquilo que é dele, e aí vai provocando até a pessoa perder a linha, até perder a compostura. Porque a gente tem dignidade, a gente tem honra. A gente não pode mexer com a honra das pessoas. E é isso que esse governo está fazendo. Ele quer te rebaixar ao nível de que ou você estoura, ou você se rebaixa a tal ponto que você se anula enquanto ser humano, você começa a se sentir menor. Quantas pessoas acabaram indo para o suicídio? A cidade está com um índice altíssimo de suicídios que ninguém toca no assunto por conta desse tipo de opressão. Ele tenta trabalho e não consegue, ele tenta uma situação e não consegue, e aí a gente vai vendo que é assim, ó, a cidade é nossa, nós vamos fazer do jeito que nós quisermos, você não quer sair fora. E aí se conta com a cumplicidade também de parte da sociedade que se nega a ver essa realidade cruel, porque ela prefere comprar a cidade da televisão, já que ele não está acompanhando a realidade do dia, até porque não dá mesmo, né? Mas assim, você não pode se omitir. A pandemia, quando colocou, principalmente a classe média, nesses trabalhos remotos, home office, isolou
atomizou ainda mais as pessoas. Então a gente cria um muro, um castelo de cristal em volta da gente. Se a gente consegue se proteger, dane-se o que está acontecendo no mundo. O problema é que esse tipo de coisa não para no mais pobre. Vocês podem ver, eles começaram, quando a gente começou a denunciar, como eu mostrei, eles começaram lá nos pequenos ambulantes, no vendedor de mandioca, e foi avançando. Hoje eles já estão chegaram nos pequenos comerciantes, estão chegando nos músicos, chegou no Ocus Pocus, já chegou em restaurantes e outras coisas. Então, se a gente não toma atitude, se a gente aceita essa situação como parte do jogo, uma hora isso vai chegar na sua casa, vai chegar num filho teu, vai chegar num irmão teu, numa mãe tua, porque eles não respeitam nada. Eles vão testando os nossos limites. E se a gente não reage, eles põem um passinho a mais, e outro mais, e outro mais. Nós temos situações de invadirem casas, por exemplo, como nós mostramos algumas coisas aqui, mas está avançando cada vez mais. Eu vou mostrar um último vídeo que a gente está caminhando para o final, de como é a fiscalização aqui através do Pasquini, que é o chefe da turma aí, que é o diretor de fiscalização e que foi um dos coordenadores da campanha do Felício Ramute. Olha para vocês verem. Da TV Sou Mais, sou Franklin Maciel e o assunto hoje é fiscalização. Lares aqui na cidade, Pasquini? Na verdade, já não podia abrir desde o começo da pandemia. Desde a decretação do estado da pandemia, salões de belezas e barbearias não podem abrir, não poderiam funcionar. Houve uma interpretação minha de que esses serviços seriam de apoio à saúde. E nós não fizemos a fiscalização. Esse é Fábio. Então, vocês viram ali, ele começa falando de uma situação que, assim, no meio do caminho era meio de eleição, e aí eles ficavam naquele fecha, não fecha, salões de beleza. E aí alguns vereadores começaram a cobrar, porque estava começando a perder voto, né? Essas pessoas estavam começando a falar, opa, no salão, ou você dá um jeito de abrir, ou a gente ignorar, não multar, ou então a gente não vota mais em você. Daí eles começaram a ignorar, porque era época de eleição. Você viu? Ele fala que ignorou porque ele achava que era... Ele acha que o salão de beleza era um programa de saúde. Você vê o nível que nós temos aqui, ou seja, quando é para defender o lado deles, eles agem toda maneira de distorcer uma situação. Até um possível esquema para desaparecer com multas que tenham sido aplicadas. Sumiram com multas. Graças a essa artimanha entre o diretor de fiscalização nomeado por Felício e o vereador Robertinho da Padaria, é provável que centenas de joseenses possam ter sido infectados por Covid, até porque essa região onde atua Robertinho é onde mais morre gente por Covid. Lembrando ainda que a maioria dos fluxos acontece na região de Robertinho, contando também com a vista grossa da fiscalização. O pior dessa política de uma mão suja encobrindo a sujeira da outra, entre Prefeitura e a Câmara de Vereadores, através de Robertinho da Padaria, é que se a Prefeitura tem de fiscalizar a cidade, os vereadores têm a obrigação de fiscalizar a Prefeitura, coisa que raramente fazem. Fizeram vista grossa para as pedaladas fiscais da Ponte Estaiada. Nunca questionam sobre preços em obras, como a Arena, que era para custar 32 milhões, já está em 65 milhões, mais que o dobro. A ponte, que era para custar 48 milhões e chegou a 65 milhões. Ou a merenda, que quase dobrou de preço de um ano para o outro. Sempre aquele corpo mole na hora de fiscalizar os gastos da prefeitura. Da mesma forma que fica claro que a fiscalização de Pasquini é flexível sobre os amigos do rei. O mínimo de passagem. Vocês viram, né? Então, coisas grandes, fiscalizar, tomar o equipamento de um pai de família dá para tomar, né? Mas na hora de fiscalizar por que a ponte estaiada era para custar 48, custou 65, ninguém abre a boca. Aí não tem problema. Por que a Arena de Esportes, que é aquele elefante branco que agora passaram aí para Farmaconde a custo zero, né? Vai devolver, se ela ganhar algum dinheiro, ela devolve parte do que ela arrecadar, né? Olha para vocês verem, a gente gastou 70 milhões de reais naquilo. 70 milhões de reais dava para vocês terem uma ideia, ajudar cada pai de família desempregado nessa cidade, que são cerca de 70 mil hoje, né?
com R$1.000 para ajudar a botar comida em casa. Mas o que eles fazem? Faz o contrário, faz o pai de família perder o emprego, como está acontecendo aqui. Né? E olha lá, outro exemplo aqui do nosso amigo. Lá, vamos lá para vocês verem. Vamos continuar com o Pasquini, olha lá. Quando é com os amigos, né? Sim, tem que ficar aí de 1 metro. Então ele pode colocar as cadeiras no outro pedaço, deixando 1 metro livre de passeio. Aonde aquele falando do Bar do Coronel, o Bar do Coronel está todo regular, não existe absolutamente nenhuma irregularidade com ele. Coincidência ou não, o dono do bar em questão foi doador de campanha de Felício Ramute. Mas se o diretor de fiscalização de Felício não viu aglomeração nas calçadas em frente ao bar do doador de campanha e confunde médico com manicure, parece também confundir quem luta para ganhar honestamente o pão nas ruas da cidade com bandido. Catou levou tudo mesmo, não deixou nada. Esse vídeo, gravado na primeira quinzena de novembro, o vendedor tem a carga totalmente apreendida. Eu tenho um carrinho de lancha, né? E eu não consigo trabalhar em local nenhum, porque eu paro, o fiscal chega e tira. E eu tô passando necessidade, porque eu perdi um filho no acidente e tive que vender a casa que morava para poder acertar tudo as despesas. Estou pagando aluguel e não consigo trabalhar. Olha o que os caras fazem com catador de papelão. Olha, o que os caras fazem com catador de papelão? A fiscalização prendeu de novo. E aí tá levando desapego. Vocês não podem pôr a mão nela. Levantar a voz e fazer o nosso Brasil, só o Bolsonaro não vai dar jeito. Por que o senhor trabalha? Por que o senhor trabalha aqui? Oi? Por que o senhor trabalha aqui? Desempregado, quantos filhos o senhor tem? Eu tenho 77 anos, estou fazendo aniversário hoje. Tenho 77 anos. Não sou nem aposentado. Não tenho direito nem de aposentadoria. E o prefeito Felício mandando fiscal e guarda municipal tirar o senhor num trabalho honesto. E não para por aí. Em grupo de zap do PSDB, Pasquini incitou ataques e balbúrdia contra uma juíza que deu decisões contrárias aos desmandos do prefeito. Todos esses fatos... Então, vocês verem, nem entre eles se organizam. Do que até ataques ao judiciário. Aliás, a gente viu isso ao longo do tempo, né? A culpa era sempre do judiciário, é o judiciário que não deixava eles agirem, ainda bem que o judiciário, em partes, atuou para defender as pessoas. Vocês viram? Só pessoas muito humildes, pessoas que não têm o que comer dentro de casa. A gente não conseguiu aposentar, não vai conseguir aposentar, que precisa comer, e eles não deixam. Eles oprimem, eles não respeitam nada, eles falam em família, não respeita a família de ninguém, como a família do Tom. Tem 4 filhinhos que ele precisa sustentar e está sendo altamente prejudicado, porque a prefeitura, além de restringir a atividade do trabalho dele, confisca as ferramentas de trabalho dele. Daqui a pouco, não me surpreenderia se essas pessoas que a gente citou aqui começassem a queimar ele na praça. Olha, se vocês contratarem esse rapaz para tocar aqui, nós vamos bater fiscalização toda hora. Eu não duvido que isso aconteceu comigo. Quando eu não quis continuar com esse governo, né, com o governo do qual eu até saí candidato, na época da primeira vez, porque entendi que tudo aquilo que era prometido era uma fachada, né, eu tive que tirar os meus negócios da cidade, porque eu sabia que a fiscalização ia começar a bater de 5 em 5 minutos, lá, não que eu devesse algo, mas eles começam a constranger, você começa a viver só para isso. Eu já passei por isso antes, né? Então a gente não pode aceitar que o Estado escolha adversários. Você não pode. O Estado está ali para nos servir. Prefeitos, vereadores, esses guardas, esses fiscais e principalmente esses comissionados estão ali para nos servir, não para serem servidos por nós. Nós não podemos continuar aceitando isso. É porque a gente aceita, é porque a gente se curva que eles estão crescendo. Hoje, como eu mostrei, eles estão avançando. Eles começaram lá atrás com esse senhorzinho. Você viu o senhor que não sabe mais o que fazer? Ele tenta vender um sorvete, eles abordam ele. Então, como é que você leva? Não tem um programa social na cidade que dê comida para essas pessoas. Não é só comida, porque as pessoas não precisam só comer também. Vamos ser sinceros. As pessoas não precisam de dignidade, ter um lugar para morar,
ter como se vestir, ter um dinheirinho para poder curtir a vida, para ir no cinema. A gente precisa ter condições de ter sonhos. O homem sem sonho não é nada. Estão tirando isso todas as pessoas. Quando eles atacam músicos, na verdade, eles estão atacando a cultura. Quando eles estão atacando a chance que aquele jovem tem de distrair, não só o jovem, nós também, né? Mas assim, de distrair, de se elevar, de contemplar, de dar uma desligada dessa tensão toda, porque eles se alimentam dessa tensão. Pessoas tensas, como a gente está vivendo, cansadas, o tempo todo exaustas, de serem cobradas todo santo dia para um melhor desempenho, elas não conseguem parar para raciocinar o que está acontecendo. Então, esses ataques, principalmente situações de cultura, como está acontecendo agora, que é o próximo passo, foi no Ocus Pocus, foi aqui com o Tom, e tem sido até com peça de teatro aí, elas têm um propósito muito claro, fazer com que as pessoas não percam o seu contato com a sua própria natureza e se tornem bestas, pessoas ressentidas, magoadas, e pessoas magoadas acabam se trancando como uma tartaruga dentro do casco e acaba, de repente, votando neles de novo, porque eles vão prometer segurança que eles não entregam, né? Isso revolta, é um absurdo, quem tem dinheiro se dá bem, quem não tem que se lasque. Depois ficam postando foto de ajuda social, ajudando mendigos nas ruas, mendigos que eles ajudam a colocar na rua. É verdade, a população de rua de São José mais que dobrou. Não tem um semáforo da cidade que você não encontre uma pessoa tentando vender uma bala, um pão, alguma coisa. E eles estão considerando isso emprego. Quando eles apresentam, olha, geramos emprego na cidade, é assim, perdeu bons empregos na indústria, ou empregos na cultura, outras coisas, e o cara está vendendo bala no semáforo, ele considera emprego, está vendendo pano de chão no semáforo, ele chama de emprego isso. Porque para eles nós somos números. Mas eu não acredito que você que está nos vendo aqui é número. Para mim você é um ser humano. Para mim você é uma pessoa que merece tudo que eles têm e um pouco mais. Porque você é humano. Porque todos nós merecemos ter condições de dar uma vida digna para nossas famílias. Essa semana, como eu disse, nós mostramos lá, e vamos fazer até uma live sobre isso, a situação de um casal que na frente da rodoviária estava numa relação sexual debaixo do edredom, como no BBB. No BBB o pessoal acha bonitinho, ali era para chegar com um pedaço de pau e expulsá-los. Por que as pessoas têm que ter intimidade no meio da rua? Porque o governo não cria condições para elas terem casa. Ao contrário, a gente tem um governo que apoia, faz de tudo para derrubar a casa da pessoa. Eu não mostrei para vocês, na periferia de São José estão derrubando casa. E é na base da maldade, porque ele sequer, você compra o seu terreninho, ele não vai no começo e avisa para você, aqui não pode. Ele espera você começar a pôr o telhado para chegar com a reta escavadeira e derrubar tudo. Para deixar você, além de ter sua casa, ficar todo endividado, e deixar com dívidas. E esse tipo de coisa, se a gente continua aceitando, a gente é cúmplice. Eles aproveitam que a gente fala, não foi comigo, tudo bem, mas um dia é com você. Assim como um dia acabou, 2 vezes acabou sendo com o Tom. Os vagabundos acham que tem peito de aço, nem todo homem respeita as leis. Uma hora eles irão encontrar um revoltado que não tem nada a perder e vão ter o que eles merecem. Então, mas é nisso que eles apostam, né? Perdeu um, tem outra meia dúzia ali. O que a gente tem que mudar é o sistema. Se a gente mudar o sistema e a gente começar a agir pensando na sociedade, a agressão contra um é uma agressão contra todos, vocês vão ver que eles vão mudar de postura. Eles vão parar de fazer propaganda de coisas tipo igual o hospital veterinário que ele soltou essa semana falando que vai atender, e vai atender 150 consultas por mês, 5 consultas por dia, e vende como se fosse com estardalhaço, não resolve nada. Então, ou a gente começa a reagir e entender realmente as coisas que estão acontecendo, ou então a gente vai continuar sendo apertado cada vez mais, eles aumentando impostos cada vez mais. Lembre-se que a primeira coisa que eles fizeram quando entraram no governo foi aumentar a taxa de lixo, que era R$17 para R$87, e aí quando questionado eles falaram assim, porque o rico já era muito mais lixo que uma casa humilde, e aí igualou todo mundo e falou, porque no pedágio a Ferrari paga o mesmo que o Fusca, só que a Ferrari não gasta a mesma gasolina que o Fusca, né?
Só que o gerador da mansão gera muito mais lixo que o pobre. Por que tem que pagar igual? Por que a gente tem que custear o padrão de vida dos ricos o tempo todo? Por que eles já têm demais? Eles que têm que começar a ajudar a sociedade, não o contrário. Então é isso, gente. Eu acho que acabei me estendendo demais. Agradeço a quem ficou com a gente até agora. Peço desculpas lá pelos problemas técnicos do começo. Não vou usar mais o Firefox para fazer essas transmissões pelo StreamYard, né? Depois eu devo editar, colocar nas outras redes sociais onde a gente tem um alcance maior, Facebook, outras coisas, mas a gente tem feito aqui onde tem um grupo menor, porque aqui fica como documento. Lá a gente tinha visualização de coisa de 100 milhões, teve vídeo que teve mais de 1 milhão de visualizações, mas ele é igual um jornal, no dia seguinte ninguém lembra. Aqui fica para a história. Talvez as pessoas, hoje elas não se lembrem, mas daqui uns 2, 3 anos, quando elas forem procurar, elas vão saber que isso já estava acontecendo, que não foi uma coisa do dia para a noite. E por isso é importante. Eu peço para quem ainda não é inscrito no canal, que se inscreva, porque a gente vai estar sempre comentando, esclarecendo esses bastidores do poder para vocês. Essa semana ainda a gente vai ter uma live explicando a questão da Sabesp e essa tentativa sacana de terminar de privatizar ela, que vai impactar diretamente no preço que você paga na conta de água na sua casa. Não tenham dúvida que se isso se concretizar, você vai pagar pelo menos o dobro do que você paga de água hoje, porque eles não estão nem aí que vai faltar água na sua torneira. Então a gente é um canal que não busca likes, busca esclarecer. Se a gente buscasse like, a gente estava aqui falando mentiras, mas a gente gostaria que quem acha que esses assuntos, que a verdade é importante saber o que está acontecendo, que ajude a levar para mais pessoas essas situações, essas informações. Então agradeço, peço que vocês curtam, se inscrevam, comentem. Esse vídeo vai ficar disponível, encaminhe para outras pessoas que não puderam acompanhar agora também, né? Agradeço profundamente quem ficou com a gente até aqui agora, e nós devemos ter mais material específico. Inclusive eu vou convidar o Tom para a gente fazer uma live para falar especificamente, eu e ele, da situação que ele está vivendo em relação a isso. Então eu agradeço mais uma vez a todos que ficaram com a gente aqui, muito obrigado, e eu me despeço aqui de vocês com um vídeo com uma mensagem do Krishnamurti, que fala muito sobre a nossa sociedade e sobre como a gente está adoecido e o que a gente pode fazer para mudar essa situação. Um grande abraço a todos aí, fiquem com o nosso grande amor. Can I live in this monstrous society, immoral, corrupt, and all the rest of it, with complete honesty for myself? Of course you can. So you have to ask, what is society, right? Is society different from me? Or I am society? I don't know if you follow this. I am society. I've created the awful thing. I'm part of it. Society is not different from me, right? So I don't reform the outer circle. Social reform, all the political game that's going on. First I put my house in order, my house, deeply my house in order. And then there'll be order out there. If you and I and all of us were listening,